Uma frase tão despercebida que pula de um versículo para o outro, irmãos, que os discípulos não ousaram descrever, que passou por nós em 3 segundos, marcou a mente de todos que viram. O flagrum, o flagelo romano, meu Deus. O flagelo judaico era uma brisa diante do que estamos lendo aqui. Os judeus, eles usavam varas verdes para fustigarem aqueles condenados ali por algum crime comum, fácil de ser apurado e tratado pela justiça local. Davam uma sova de 39 varadas nas costas do sujeito, vergalhões que sumiam antes da vergonha passar, porque o grande problema era a vergonha, mas ninguém morria daquilo. Porém, agora nós estamos falando do Império Romano, irmãos, a maior força daquele tempo antigo. Estamos falando de soldados preparados na arte da tortura, lictors, soldados sírios que nem falavam direito e nem se interessavam direito para a cultura hebraica, treinados na arte de fazer sofrer. E eles não tinham nenhum escrúpulo, nenhum pudor, não tinha número de chibatadas. Um chicote que mais parecia as cabeças de Tiamat, aquele animal mitológico com várias cabeças que saem chamas de fogo como cobras em suas pontas. E aquele flagrum saía então aquela correia e nas pontas bolas de chumbo, osso de gente que havia morrido ali e se decomposto, apodrecido no Calvário. Eles pegavam os ossinhos, amarravam era algo para infligir dor com bom humor. Quando chegaram no Gábata, havia um poste de pedra. Prenderam os braços do Senhor numa posição que expusesse aquelas costas santas. Aqueles homens salivando de prazer, bateram com toda a força que possuíam, porque estavam a serviço do Império Romano e desejosos de agradar os seus senhores. Fizeram um escarnecimento no sentido geral e literal da palavra. Escarnecimento, arrancar a carne, e quando o flagrum batia, cravava na pele do Senhor e arrastava. Se ele não tivesse preso, ele ia junto. De repente, aquelas costelas santas foram se mostrando naquele corpo frágil. Buracos enormes feitos nas costas do nosso Senhor. E foi uma, duas, nesses momentos o sujeito desmaiava. A febre causada por aquela dor lancinante, o cérebro apagava para poupar o sujeito. Mas eles tinham uma técnica para acordar: água de sal. O sujeito voltava desesperado, buscando por fôlego, e o corpo então começava a tremer diante de tanta dor e agonia. E aqueles soldados só tinham um limite: não deixá-lo morrer ainda, porque aqui é só a antessala da cruz. Eles tinham todo o cuidado para ferir ao máximo sem matar. Muitos não suportavam, mas o nosso Senhor estava ali. Não maldisse em tempo algum. O texto nos fala, irmãos, de desprezo, injustiça e aflição. Aquele corpo santo moído por mãos vilãs, na verdade, estava sendo desprezado pelo próprio povo dele. Estava sendo desprezado pelo Império Romano, mas, sobretudo, por nossa causa.
Você encontra duas palavras no texto apenas: entregou-os, haver açoitado a Jesus, haver açoitado. Duas palavras apenas: haver açoitado, mas muitos gemidos, soldados em volta como cães, lobos, angústia, algazarra. Você pode quase ver aquela cena e o Senhor gemendo e tremendo ali, sem nenhuma reação. Você tem que entender o que eu estou te dizendo. Eu te imploro o seu coração, neste momento, não nos façamos como Isaías 53, maldito de Deus, ferido, reputando-lhe por aflito. Deus o está punindo. Então Isaías diz: por nossa causa. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, por nossas causas, por causa de nós, meu amado irmão. Ali está o Senhor da glória. Se o Senhor Jesus quisesse, num piscar de olhos, Ele fazia aqueles homens serem consumidos num flash mortal. Nós não estamos diante de um inválido, eles não chicoteiam um impotente, eles não estão zombando de um ninguém incapaz de se defender. Se ele quisesse, aqueles soldados morreriam imediatamente. Ali estava o Senhor da vida, mas ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca por nossa causa.